Deus tenha preparado. Eu vim contar uma obra para vocês que Deus tem feito e Deus sabe o motivo de eu estar aqui hoje contando e você aí do outro lado ouvindo. Talvez para te fortificar a sua fé, de alguma maneira permitir que você veja a palavra de Deus, um sinal de Deus, um conselho de Deus através de um simples testemunho. Irmãos, a obra que eu vou contar foi uma obra que Deus fez 2 vezes na minha vida, a respeito do dom que Deus tem me emprestado de cantar e tocar. Quando eu tinha uns 8 anos de idade, meu papai falou pra mim que ia comprar um violãozinho pra me aprender a tocar e cantar. Cantar eu já cantava, só não sabia tocar ainda. E aí ele comprou um violãozinho preto, infantil, né? Porque eu era pequenininha. E começou a me ensinar. Mas eu não aprendia, eu meio que não queria. Não sei. Mas tudo é tempo de Deus, né? Passou um ano aquele violão parado. O meu irmão com uns 6 anos de idade, mais ou menos, ele já tava com 9, quase 10. Ele pegou meu violão pra ele e falou: não, eu vou aprender a tocar. Tá bom, né? Louvado seja Deus. E ele aprendeu a tocar. E eu fiquei abismada. Aí eu falei: meu Deus, agora o Isaac toca e eu não. Criança é só Deus, né? Enfim. Chegou um determinado dia que meu irmão já estava tocando. Foi um dom que Deus derramou também na cabeça dele, porque ele aprendeu só vendo meu papai tocar. E chegou um dia que meu vovô Luiz Carlos, ele falou assim pra mim: Esther, vamos fazer um trato, um combinado. Se você aprender a tocar violão e cantar um hino pra mim, tocando e cantando, eu prometo te dar um violão, do violão que você tá querendo, eu prometo dar pra você. Mas pra isso você tem que tocar e cantar um hino pra mim, no violão. Aí eu peguei aquilo com tanta garra, sabe? Foi uma determinação que eu coloquei a mim mesma pra conseguir conquistar aquele objetivo. Daí meu irmão já tocava e meu vovô me propôs aquilo. Foi uma coisa que daí eu lutei muito pra conseguir, sabe? E também foi meu papai que me ensinou. A gente aprendeu com ele tudo que a gente sabe, né? De tocar, de cantar, todas as coisas a gente aprendeu com ele. Aprendi com meu avô, com a minha tia também, que canta. E aí foi. Eu peguei o meu violãozinho que tava com o Isaac, né? Pra me conseguir aprender e poder tocar, né? E chegou um determinado dia que fomos congregar. E nisso eu já tinha aprendido, né? Tocar alguns hinos. Mas Deus não tinha permitido ainda de tocar com meu vovô. E nesse dia a gente foi congregar. Até os meus tios estavam juntos também. E chegamos aqui na casa do meu avô e da minha avó. E uns irmãos sentiram de vir fazer uma visita pra gente, né? E aí deu certo que o violão tava com a gente também, né? Aí eu falei pro meu vovô assim: pô, eu aprendi a tocar e cantar, vou cantar pro senhor e tocar um hino aqui, né? E foi.
certo, mas a hora que Deus vai preparar, vou perguntar pros meus pais. Foi o primeiro hino que eu aprendi a cantar, né? Um dos primeiros, na verdade, foi Esther, mas não acredito que tenha sido o outro. Mas Deus vai preparar de eu cantar aqui também, um dia desses. E aí eu cantei, e eu vi que o meu avô saiu da sala. Eu tava sentada bem de costa pra porta da cozinha, né? Na qual tem que passar pra vir pro quarto. Então eu não vi pra onde ele foi, né? Tava cantando e tocando lá. Aí eu vi que todo mundo parou e começou a olhar. Aí quando eu olhei pra trás, ele tava com uma capa bem grande de violão, uma capa preta, né? Aí eu já despenquei chorar. Meu sonho era ter um violão rosa, mas Deus permitiu que uma irmãzinha fosse em casa e ela tinha um violão infantil, mas que era lilás, e tinha aqui nessa roda tinha raízes de flores e uma flor. E esse violão era lilás, né? E a hora que eu vi aquele violão, me apaixonei completamente. Só que eles sabiam que eu queria demais um violão rosa. Mas Deus é tão perfeito, que Deus não demora, Deus faz as coisas no tempo certo, e tudo que Deus faz é perfeito. Quando as coisas acontecem, você percebe que não demorou, mas Deus estava ajeitando cada detalhe para que a hora que se cumprisse fosse lindo, fosse perfeito e fosse do jeito que Ele permitiu. E a hora que eu abri aquela capa, eu chorei mais ainda. E não me recordo, mas nesse tempo eu sei que eu já tinha me selado com a promessa. Mas eu sei que eu chorava tanto, e a hora que eu tirei aquele violão da capa, o violão era igualzinho da irmãzinha, assim. Minha avó não fazia ideia que eu tinha visto aquele violão há uma semana atrás, e muito menos que o desejo do meu coração tinha mudado do dia pra noite. Ela disse que quando ela chegou na loja, eles foram pra pegar o violão rosa, que eu tanto queria. Mas ela viu aquele violão e Deus falou no coração dela que era aquele que era pra levar pra mim. Então Deus é perfeito demais. Deus sabe cada detalhe do desejo do nosso coração. E por muitas das vezes o que não nos passa na mente e nem desce no nosso coração é o que Deus cumpre na nossa vida, que é maior, na verdade, do que todos os nossos desejos. Por isso eu digo, fique em paz. Há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. E tudo o que vem acontecendo, cada guerra, cada luta, é da permissão de Deus. Porque o ouro, ele precisa passar pelo fogo para ele virar uma joia tão rara. E todos nós somos joias raras da coroa do Senhor. E é por isso que Deus permite por muitas das vezes da gente passar por muitas guerras, muitas aflições. Para que quando a gente está pronto para alcançar a vitória, a gente consegue enxergar o quanto doeu, quantas lágrimas rolaram. E aí a gente dá valor para tudo aquilo que Deus faz na nossa vida. Mas continuando, isso foi quando eu tinha uns 12 anos de idade. E Deus permitiu de eu ficar quase 7 anos com esse violão lilás. Tem muitos vídeos aqui no canal com ele. Mas há um tempo para todas as coisas. E chegou o tempo de Deus trocar as minhas espadas. No qual no ano passado, no
ano de 2021, no mês de agosto, no finalzinho do mês de agosto, Deus permitiu que meu violão lilás, as cravelhas dele não funcionavam mais, elas não paravam firme. Apareceu uma rachadura no braço do meu violão, bem atrás assim, no qual, quando apertávamos as cravelhas para afinar, que é preciso, né, apertar elas para sair a afinação, essas rachaduras aumentavam cada vez mais. E uma dor enorme tomou meu coração. Eu não queria me desfazer do violão que Deus tinha preparado para mim, porque foi com ele que eu entrei em muitas casas, que Deus permitiu da gente cantar, da gente tocar. Muitas das vezes o meu violão lilás foi a minha libertação, porque quantas das vezes que eu estava angustiada, eu não sabia mais o que fazer, e eu peguei e fiz isso daqui que eu tô fazendo agora. Comecei a dedilhar, encostava a cabeça e chorava, e as minhas lágrimas rolavam, e o dedilhar daquele violão, o som que saía, Deus começava a visitar meu coração, e através até mesmo, muitas das vezes, de um cantar, Deus libertava a minha alma. Então, para mim me desfazer dele, para mim aceitar que eu não ia poder mais tocar ele, foi a pior sensação. Eu chorava, eu falava: Deus, eu não quero, Senhor, não quero parar de tocar. Enquanto as batalhas, ele foi o meu escudo, a minha espada. Eu não aceito. Mas chegou um determinado momento em que eu tocava, a gente tentava afinar, mas não parava a afinação. Até tem um hino que eu cantei aqui no canal, o Vai Mardoqueu. A afinação dele estava toda desafinada, as cordas já estavam tudo afrouxadas, tudo solta. Ficou até ruim de tocar. Aí eu percebi que realmente não dava mais. Mas eu falei para Deus assim: Senhor, o quanto tá doendo ter que guardar ele nessa capa e deixar ele no cantinho aqui, de não poder tocar mais ele, de não poder levar ele comigo nas guerras mais. Mas, Senhor, toma um caminho, Deus, prepara, Senhor, de os teus servos sentirem de arrumar, ou, Senhor, faça um milagre, Deus, poderoso és tu para restaurar e não ter mais essas rachaduras. E em todo momento eu não aceitei que Deus fizesse uma obra de preparar outro violão para mim. Eu queria o meu violão lilás. Eu até falei para os meus pais, né? Tudo isso que Deus permitisse que um servo de Deus sentisse de arrumar, ou não sei, mas eu queria o meu violão, não queria outro violão. Aí meus pais conversaram comigo, falou para mim ficar em paz, que se fosse da permissão de Deus, Deus ia preparar outro, ou se fosse da permissão de Deus, eu ia continuar com aquele, Deus ia tomar os caminhos. Eu sei que um certo dia, com muito custo, eu fui olhar na internet, né, alguns modelos de violão. Falei: Senhor, não queria, Deus. A gente erra, né? Erra muito. Falava pra Deus: Senhor, eu não queria, mas se for da tua permissão, então prepara um violão azul pra mim, porque eu acho lindo o violão azul. Lindo, lindo. Então prepara um violão azul de corda de aço e que seja elétrico, Deus. Vi um lindo lá na internet, né? Falei: Senhor, é um desse que é o desejo do meu coração. Aí continuei vendo, né, as fotos lá. Teve um momento que eu vi um preto, coisa mais linda, com caixa grande, né, igual esse, elétrico, de corda de aço. Aí eu mostrei pro meu pai e pra minha mãe, falei: mãe, podia Deus preparar um desse pra mim, né?
Mas assim, foi um pensamento assim na hora ali que já passou também, porque depois eu já lembrei de todas as coisas e falei, não, Senhor, eu realmente quero o meu violão de volta. Eu não tenho coragem de guardar ele lá e deixar ele guardado e tocar outro violão, não tem como. E foi assim. Passou-se uma semana, Deus preparou uns servos de Deus que foram em casa. Era umas 9 horas da noite, tocou meu celular perguntando se nós estávamos em casa. Nós achamos estranho, falamos, Senhor, que hora, Deus. E aí, eu sei que não deu tempo nem de eu responder, buzinaram no portão. Fomos ver os servos de Deus que chegaram. Foram entrando, os servos de Deus tocavam e cantavam hinos também, né, avulsos. Grande foi nossa alegria, mas por dentro só Deus sabe como eu tava naquele momento. Meu coração tava quebrantado, as lágrimas não paravam de escorrer nos meus olhos, porque Deus permite que na maioria das orações Deus faz sentir de cantarmos um hino de joelho na hora da oração. E naquele dia eu não estava com meu violão para cantar. E as lágrimas rolavam nos meus olhos. E na hora da oração eu não aguentei, fui pro banheiro. Falei, Senhor, eu não aguento mais. Senhor, se for da tua permissão, prepara um violão novo. Eu aceito, Deus. Mas isso, eu esqueci de falar uma coisa. Nesse mesmo dia, havia ido um casal de irmãos em casa. E o servo de Deus, na hora da oração, na hora da liberdade, ele profetizava dessa maneira: que a permissão de Deus é diferente do que a gente quer. E por muitas das vezes a gente fala, não, Deus, eu quero desse jeito. Permita, Senhor, que seja desse jeito. Mas ele falava bem claro, nossa, parecia que ele estava falando comigo, irmãos. Ele falou assim, mas não é o que você quer, é o que Deus quer. E a partir daquele momento, eu fiquei com esse sentimento de falar com Deus, né? Porque faltava eu me permitir aceitar a perda do violão para que Deus pudesse fazer aquela obra, né? E naquele momento, depois da noite, os irmãos vieram em casa, fomos orar, aconteceu tudo o que aconteceu. Fui no banheiro e conversei com Deus, falei, Senhor, se for da tua permissão, faça uma obra, Deus. Eu preciso tocar, eu preciso cantar novamente. Preciso te servir como eu sempre tive prazer em te servir. E eu saí daquele banheiro, irmãos. Voltamos, né? Levantamos da oração. Deus se fez presente, muito presente, falou muito com as demais necessidades que eu estava naquele momento, precisando ouvir uma resposta de Deus. Teve um momento que a serva de Deus falou, Deus seja louvado. E nós, amém. E ela, junto à companheira dela, sentiu de cantar um hino pra mim. E esse hino, do começo ao fim, falou com tudo que eu tava passando naquele momento. Tanto na parte espiritual, quanto ao violão, quanto às demais guerras que eu tava passando. Toda a honra, toda a glória seja dada a Deus. Mas ela veio, me abraçou. Deus visitou muito a nossa alma. E quando ela soltou do abraço, ela anunciava dessa maneira. Ela falava assim: irmãos, há uma semana atrás, Deus permitiu que eu comprasse um violão novo pra mim.
comprei esse violão pela internet. E esses dias chegou lá em casa. Aí coloquei as cordas, né? Fui tocar. Mas irmãos, quando eu peguei naquele violão, eu não sei o que aconteceu, mas eu não senti alegria. Não entendia o motivo. Mas hoje, nessa noite desse dia, eu consigo entender o porquê que eu não sentia aquela alegria de pegar aquele violão. Sabe por quê, irmãos? E nesse momento eu já não sabia mais o que falar. Deus visitava tanto a minha alma, irmãos. E as lágrimas rolavam dos meus olhos porque ela estava falando e Deus estava visitando meu coração, falando: filha minha, chegou a tua benção. E ela contava: agora eu entendo o porquê que eu não sentia alegria, porque aquele violão não era para ser meu. E o servo de Deus, ela anunciava assim pro servo de Deus do lado dela: irmão, vai no carro pra mim e pega lá, por favor. E naquele momento eu não sabia mais o que fazer. Eu já chorava, eu manifestava, Deus visitava a minha alma, um choro de alegria e ao mesmo tempo de visitação do céu, porque eu não acreditava no que estava acontecendo. E naquele momento, o servo de Deus foi buscar no carro. A hora que ele entrou com esse violão, irmãos. E ela vinha, ela me entregou esse violão. No que ela me entregou esse violão, foi como se fosse uma corrente muito forte. Eu segurei no braço desse violão. E eu senti uma presença de Deus muito, muito, muito grande mesmo. Uma coisa inexplicável que não dá pra falar. Mas toda honra e toda glória seja dada a Deus, pois vai fazer 1 ano que Deus já preparou essa nova espada de batalha para mim. E eu só tenho a render toda a honra e toda a glória a Deus, a agradecer somente a Ele por tudo. São imensas obras que Deus tem feito. Não tem faltado as batalhas, as guerras, as lutas, mas em tudo Deus tem se feito presente. E o sentimento de contar essa obra tem vindo no meu coração hoje. Tenho certeza que não foi em vão, pois você que está aí do outro lado ouvindo, que está esperando de Deus uma resposta, que está esperando algo material, que para você é impossível, mas escute e guarde no seu coração. Nosso Deus é dono do ouro e da prata. Nosso Deus, Ele é o médico dos médicos. Para o nosso Deus, nada é impossível. Deus fez o paralítico andar, o cego enxergar. Deus fez o morto reviver. Deus move o sul, o leste, o oeste, o norte. Deus move os países, os estados, a cumprir o desejo do seu coração. Mas para isso, Deus te quer servindo a Ele. Deus quer te ver de joelhos prostrados, em ato de reverência, de agradecimento, em humilhação, rogando dele misericórdia. E eu sou prova viva de que Deus é maravilhoso. Naquele dia, irmãos, Deus já preparou o meu violão. Deus abençoou grandemente aquela oração. Deus me libertou material e espiritual. E eu tô aqui dando glória a Deus. Eu já havia gravado esse vídeo uma vez, mas não deu certo de postar. Deus sabe o porquê de todas as coisas. É porque hoje você precisava estar ouvindo tudo isso. Então saiba, mais uma vez, há um tempo determinado para todas as coisas. Há um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. E tudo é permissão de Deus. Cada guerra, cada luta, cada choro, cada sofrimento, cada lágrima que tem caído dos seus olhos,
recompensa será maior do que tudo isso. Tenha certeza. Certeza. Enfim, irmãos, Deus abençoe por terem ficado até o fim, por terem ouvido essa grande obra que eu senti de repartir com os irmãos. Tenho certeza que a nossa vitória é as vossas vitórias também. Deus abençoe grandemente a cada um. Fiquem com Deus. A santa paz de Deus com todos.